Paz do Senhor Jesus, gente, bom dia pra vocês, boa tarde, né? Hoje eu demorei um pouquinho a fazer o vídeo, hoje eu tive alguns compromissos logo cedo, fiquei bem incomodada, né, a fazer o vídeo logo cedo, mas acabou que eu precisava sair, né, aconteceu algumas situações aqui, eu precisava resolver, né? Mas enfim, a gente não pode deixar de pregar aquilo que Deus nos ordena, né? Porque quem manda na gente, quem sustenta a gente, quem guarda a gente, quem é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Deus hoje compartilhou mais algo para mim em sonho, não só em sonho, mas fez eu também viver, porque antes de eu pregar, eu preciso viver aquilo que eu prego. E eu quero primeiro colocar aqui para as pessoas, Atos capítulo 15, versículo 29, o que vai falar? Capítulo 15, versículo 29, amém? Versículo 29. Olha, havia uma discussão entre aquele povo, por quê? Porque agora uns pregavam para gentios a gente como a gente que não nasceu lá em Jerusalém, que não nasceu, né, não como judeu. Então, existia uma distensão entre lá os discípulos, os que estavam apregoando a mensagem de Deus, os apóstolos. Por quê? Porque uns pregavam que havia de cortar o prepúcio, né? O outro não precisava, né? Então, o que acontece? O que agora, nessa discussão lá entre eles lá, agora eles vão dizer algo que é muito importante. Por quê? Porque antes, os judeus, a diferença deles era que eles deveriam, né, cortar o prepúcio quando nascesse e tudo mais, enfim. E agora o gentio já não tinha isso, né? Porque quando Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu, e através de uma mulher, a Sirofenícia, que nós alcançamos também o direito de salvação. Jesus, ele veio primeiramente para eles, mas o povo deles, os judeus mesmo, não receberam nós Jesus. Então, por isso, Jesus também, ele nos alcançou, claro, através, né, da morte da cruz, para que nós tivéssemos também salvação. Aí, eles ficavam muito assim, discutindo entre eles, o que pode, o que não pode, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Aí sabe o que eles vão falar? Olha como é que isso é interessante, né? Bem parecido com o que a gente vive hoje aqui. A gente não pode pregar nada que o povo se levanta, olha. Então, porque, vou ler o versículo 28 e o 29. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor carga alguma, exceto essas coisas necessárias. Preste bem nesse texto. Ou seja, o Espírito Santo, ele não iria impor cargas nenhuma, exceto que essas coisas que são necessárias. Olha, que abstenhar de alimentos oferecidos aos ídolos, do sangue, das coisas estranguladas, da fornicação, resguardando-vos do mesmo. Fareis bem, que passem bem. Louvado seja Deus. Aqui está dizendo que nós devemos nos abster daquilo que é sacrificado a ídolos. Nós devemos nos abster daquilo que é sacrificado, consagrado a ídolos, não é verdade? Então, o que acontece? Por que nós devemos nos abster daquilo que é sacrificado a ídolos? Existe um outro texto que ele vai dizer que Deus, não podemos nos assentar na mesa com demônios e com Deus, porque Deus, ele não se agradaria, né? Então, que nós não podemos servir também a dois senhores e tudo mais, a gente sabe, né, o contexto bíblico. Mas o que eu venho passar aqui? Existem coisas que são sacrificadas a ídolos. Existem coisas que são objetos que Deus, ele abomina, sim. Você quer ver um exemplo na Bíblia? O pecado de Acã. O pecado de Acã, Deus, ele vai lá, dá a terra a Josué, fala que ele iria vencer. Agora eles vão lutar novamente. Primeiro, quando ele entra na terra e destrói lá toda a terra, o que Deus fala para ele? Josué, não pegue nada da terra. Não pegue nada. Destrua tudo e não pegue nada. Aí vai Acã vai lá, pega, né, o objeto lá, a capa babilônica, olha só, justamente o que foi que Acã deixou o seu coração? Uma veste babilônica. Pegou a veste babilônica lá, escondeu, né, dentro das suas coisas, e aí por conta disso o povo, eles perderam, o povo israelita perderam a guerra a princípio, porque estavam em desobediência com a palavra de Deus, com aquilo que Deus havia ordenado.
Então, quando Deus manda nós nos abstermos de algo, nós devemos nos abster de algo. Uma coisa é eu ter isso aqui, eu tenho isso aqui, eu não sei se isso aqui foi sacrificado ou não, então tudo bem, tá aqui. Outra coisa é Deus me falar que isso aqui é sacrificado e eu continuar, né, ali fazendo aquilo para poder desagradar a Deus, não é verdade? Então, ou seja, existem coisas que Deus nos revela que são sacrificadas. Quer ver um exemplo? Coisas do Mickey, coisas da Disney. Isso mesmo, Deus estava me mostrando nessa madrugada, essas coisas da Disney, esses desenhos, né? Essas coisas de oncinha, com essas estampas de oncinha. Eu já falei a respeito de cores, né? Que Deus também havia falado, enfim. Então tem coisas, né? Calças, como eu sempre prego aqui, que são sacrificadas a ídolos. E Deus não se agrada. Por quê? Porque é bíblico. Deus, ele não se agrada de coisas sacrificadas a ídolos. Essas coisas que são sacrificadas a ídolos, elas são sacrificadas e através disso ela vem com uma energia do mal pra gente. E é por isso que às vezes a gente fica tão apegado a algo. Ah, não vou desfazer disso, não. Por quê? Porque ali o inimigo sabe que ele tá amarrando você de alguma maneira. O que aconteceu comigo? Por que eu tô contando isso pra vocês? Eu vou contar 2 testemunhos hoje, né, a respeito dessa situação. Uma vez eu precisava muito vender um apartamento meu e o que aconteceu? Eu tava devendo já, eu não tinha mais condições de pagar e eu tava devendo, já tinha 3 meses e com 3 meses, como eu era financiado, a Caixa ela toma. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho condições de pagar mais essas parcelas, né? Eu havia largado tudo para trás de prostituição, tinha deixado a prostituição. Então o que acontece? Eu simplesmente não tinha como pagar aquelas parcelas mais. Eram parcelas altas e eu não tinha como pagar. Aí o que aconteceu? Eu precisava vender aquele apartamento, senão eu perderia. E aí o que aconteceu? Eu fui na casa de uma amiga minha e essa amiga minha, ela me deu várias roupas. Ela me deu uma sacola cheia de calça jeans de marca, tudo marca cara, marca da Coach, calças, sapatos, né, caros, aqueles sapatos plataformas caros, sapatos altos caros, conforme eu gostava, né? Isso eu já tava no meu processo de libertação. E ela me deu muitas calças, me deu, sabe, essas roupas tudo de marcas, as marcas que, né, quando a gente tá no mundo a gente ama, Coach, enfim, Planet Girls e tal, essas coisas assim, né? E aí, me deu uma sacola cheia daquilo, levei pra casa todo feliz da vida, cheguei em casa, adoeci, caí de cama, tudo fechado pra mim na vida financeira, eu doente lá em cima de uma cama, e aí o que aconteceu? Fui no culto, Deus usou um profeta e falou bem assim, a Cam pegou aquilo que não era pra pegar, tem algo dentro da sua casa que está atrapalhando a sua vida. Deus falou comigo através desse culto. E quando eu cheguei em casa, Deus falou pra mim, pega todas essas roupas que você ganhou e joga fora. Gente, eu peguei tudo, joguei fora, coloquei lá no poste, lá perto de um poste, o poste chegou a apagar na hora. Aí eu falei, tá repreendido, aí tudo bem. No outro dia, gente, olha só como é que é forte, como que tem coisas que amarram a nossa vida. No outro dia eu tava boazinha, eu já tava melhor, eu tava com uma febre de quase 40 graus. E aí, eu tava boazinha, enfim, fiquei ótima, né, fui curada da febre, curada daquele problema lá que eu tava em cima da cama, e do nada, assim, do nada não, porque é Deus, né, gente, do nada é Deus, sempre será Deus. E aí Deus fez um grande milagre, uma pessoa que me conhecia, ela nunca tinha visto o apartamento, e o que aconteceu? Ela estava em BH, eu estava no Espírito Santo, ela de BH, eu falei a situação para ela, falei, olha, eu tô precisando de vender um apartamento, que eu tô aqui através, né, na verdade, de uma amiga em comum nossa, ela ficou sabendo que eu estava vendendo um apartamento, e ela falou para mim, Dani, eu quero comprar apartamento, eu vou comprar, faz o seguinte, me dá as parcelas, que eu pago aqui e quando eu chegar aí a gente resolve. Gente, então, ou seja, Deus fez um milagre na minha vida, do dia pra noite, algo que eu iria perder. Era o último dia que eu tinha pra poder pagar aquele negócio. Se eu não pagasse, simplesmente eu perderia tudo, direitos de tudo. Então, o que aconteceu? Na última hora, no último momento, Deus abriu a porta de eu vender algo que eu estava pra perder. Por quê? Porque simplesmente eu obedeci de deixar aquilo pra trás. Então eu quero te dizer, toda renúncia, ela gera algo no mundo espiritual. Se Deus está nos pedindo algo, é porque aquilo está nos aprisionando em algo. Eu quero compartilhar o testemunho de hoje, né, que aconteceu.
Eu sempre prego aqui pra vocês, gente, ó, né, não usa coisa de bichinho, gente que tem criança em casa, esses negócios, gente, da Disney, são tudo sacrificados, essas bonecas que fica dentro de casa com o olho, isso tudo é demônio te vigiando. E o que acontece também, tem experiências, relatos de pessoas aqui que já estão acompanhando o canal, que têm orado para Deus mostrar a elas a verdade mesmo disso aí, se existe ou não isso no mundo espiritual. E tem muita gente que tem contado testemunho aqui pela misericórdia do Senhor, né, que tem aberto os olhos para as coisas espirituais. Uma vez Deus me deu um sonho onde ele me mostrava que esses bichos de pelúcia, esses bonecos de pelúcia, edredom de pelúcia, isso tudo é como se fosse o inimigo, ele usa isso, né? Porque ele usa aquilo ali para aprisionar a gente e as crianças. Tem muitas crianças que os demônios têm relações com elas através disso, quando elas dormem com o bichinho abraçado, com essas coisas, não tem? Na cama. E Deus me mostrava isso pela misericórdia do Senhor, que isso é um portal para demônios terem relações. É por isso que as crianças, assim como eu também fui, as crianças, elas têm aqueles desejos de se masturbarem, né? Tem criança que dorme com a mão no pintinho, com a mão lá na genitália, não tem tal. Enfim, por quê? Porque esses brinquedos são consagrados para isso mesmo, para aflorar a sexualidade logo da criança. Essas crianças, elas têm tido relações espirituais com demônios através de coisas que são consagradas a demônios. O diabo, ele não tem intuito nenhum de chegar na nossa casa e se transformar em diabo aqui na nossa frente, não. O que ele vai fazer? Ele sabe que todos nós, seres humanos, nós queremos adorar e amar a Deus sobre todas as coisas. Até queremos. Muitas das vezes é difícil porque não queremos abrir mão do nosso eu, mas que nós queremos professar que amamos o Senhor, por quê? Porque Ele é o nosso Criador, nós viemos dele e voltaremos para Ele. Então, o que acontece? Ele cria situações. Ele não vai se apresentar de demonião aqui pra gente, não, ele vai vir cheio de lorota, de sapatinho de lã, né, devagarzinho. Então é isso que ele faz, ele cria objetos, por quê? Porque ele é espírito. Ele precisa de um corpo para poder se manifestar. Então, ele precisa de um corpo. Às vezes ele vai usar pessoas, mas às vezes ele simplesmente, para poder ter acesso à tua vida, ele vai colocar algo, uma imagem dentro da tua casa. É por isso que Deus, ele abomina a imagem. É por isso que Deus abomina imagens. Então, para você ver, porque você vê como as pessoas, você vê como que as pessoas, elas idolatram coisas. E aí, enfim, eu vou contar o testemunho de hoje. Deus me deu o sonho, mais uma vez, que era pra me falar sobre isso, que era pra falar, para as pessoas tirarem das coisas dela a oncinha, que é coisa consagrada. Falava pra mim poder tirar, pra poder falar, né, pra tirar também as coisas do Mickey, essas coisas da Disney, né, enfim. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tinha umas pastas aqui minhas, umas pastas de organização, né, pastas de organização. E essas pastas, uma delas, a estampa dela na frente era justamente de oncinha. Você vê como é que Deus é um Deus detalhista. Eu amo a intimidade que eu tenho com Deus pela misericórdia do Senhor. Como que Deus é, como que Deus me cobra, gente. Pra você ver, pra mim estar pregando isso aqui pra vocês, eu preciso primeiro fazer nos mínimos detalhes, porque Deus me cobra. Então, o que aconteceu? Eu tinha um tapete também que ele era de 3 coisas aqui, né? Eu ia filmar pra vocês, mas eu falei, logo de manhã, quando eu tive o sonho, eu já acordei logo, tirei tudo que Deus havia me mandado e fui lá e piquei fora, né? Saí e já joguei no lixão. Aqui eu não tenho como queimar, porque eu moro aqui, né, em condomínio com pessoas, né? Então não tem nem como, é pequeno, então não tem nem como eu queimar. Mas eu fui lá, peguei, joguei no lixo tudo, né, assim como o Senhor me ordenou. O que acontece? Eu tinha um tapete e eu já fiz um outro vídeo falando que Deus havia me dito que as cores preta, vermelha e amarela são consagradas, e esse tapete meu era justamente das 3 cores juntas. E Deus falava comigo naquele sonho daquela vez que as 3 cores juntas, principalmente, elas eram consagradas, né? Aí o que acontece? Olha o que aconteceu. Deus me deu a visão na madrugada, né? Eu sempre acordo para orar de madrugada. Deus me dá várias visões, eu anoto tudo aqui, olha. Eu tenho um caderninho onde eu anoto os sonhos, sabe, ó. Eu anoto os sonhos tudinho, quando tá todo embaralhado, porque é no escuro. Então eu só vou anotando assim. E Deus vai me falando tudo que eu tenho que falar, fazer durante o dia. É muito lindo, gente, ter intimidade com Deus. É uma coisa maravilhosa, sabe? Gente, a gente se sente, assim, privilegiado por ter essa intimidade, o cuidado que Deus tem, né? Olha, Deus sendo tão grande, vai se importar comigo, de falar nessas coisas no mínimo detalhe. Deus me mostrou a visão certinha.
de 2 pastas que eu tinha, né, que era pra me tirar a pasta de oncinha. Eu tinha uma outra pasta também que tinha um desenho lá que era meio que da Disney, né, também aqui, que era, sei lá, de um negocinho, eu nem sei que bicho era aquele, mas tinha essa pasta, era bem antiga, muito antiga, porque ficava minhas documentações. Olha como é que Deus faz, Deus mandou eu tirar aquilo. E eu fui lá, obedeci, tirei, mandou tirar o tapete também do banheiro, eu fui lá, peguei e tirei tudo pra glória de Deus, amém? Por quê? Porque importa obedecer. Ah, mas nossa, por que Deus ficou te pedindo? Gente, pergunta pra Deus, questiona com Deus, sabe assim? Mas a Bíblia é clara em nos dizer que nós não devemos nos assentar com mesa com demônios e querer comer o pão de Deus, não. A gente precisa simplesmente se assentar na mesa com o nosso Pai, né? E querer aquilo que vem dele, aquilo que é dele. Eu sei que todas as coisas pertencem ao Senhor. Por quê? Porque Deus criou o bem e Deus criou o mal. Deus criou o diabo, Deus criou o demônio. Deus criou o mal. A Bíblia diz, o livro de Isaías diz isso. Se eu não me engano é capítulo 45, versículo 7, se eu não me engano é isso. Diz isso, que Deus ele cria o bem, ele cria o mal, é ele que criou tudo. Mas ele quer ver se nós estamos dispostos a obedecer. Esse é o livre-arbítrio. Colocar o bem e o mal na nossa frente e dizer, vai lá, você que prefere fazer o quê? Seguir aquilo que é bem ou seguir aquilo que é mal? Ou ficar em cima do muro, que é pior do que eu ser mal, né? Então, assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Né, cuidado, né, com as coisas que vocês colocam, presentes que vocês recebem, coisas que vocês colocam dentro de casa, coisas que vocês usam. Gente, tenta viver uma vida em obediência com o Senhor em todas as áreas. Não adianta só ir para a igreja e receber palavra de bênção, não. Tenta renunciar em prol de Deus, porque através da renúncia, a glória de Deus ela é manifesta na nossa vida, você entende? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Né, foi minha experiência de hoje, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, amo vocês em Cristo Jesus, amém?